Então agora acho que estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está na Colômbia, como é o caso do Luiz também. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui para o nosso Lingotalks de número 33. Então, esse papo era para acontecer semana passada, acabou acontecendo hoje. Então, super obrigada por quem está aqui com a gente hoje. A gente está super animado para ter esse papo, no qual a gente vai falar sobre o US Market, né? Então, a gente vai conversar sobre algumas estratégias para a gente entender a cultura americana aí de negócios. Então, eu estou super animada para ter esse papo aqui com vocês hoje. Antes da gente começar, queria me apresentar rapidinho. Meu nome é Milagros, sou coordenadora SG aqui do Lingopass. E a minha autodescrição é que eu sou uma mulher branca, de cabelo bem escuro, e hoje eu estou usando aí uma blusa preta, meia veludada, de gola alta também. E vou apresentar rapidinho o Lingopass aqui para quem não conhece. A gente é um MedTech que implementa aqui programas de capacitação e desenvolvimento, né, de colaboradores em idiomas. Então, a gente trabalha inglês, espanhol, francês, português para estrangeiros e agora também mandarim. E a gente também alinha toda essa questão com uma alta personalização de trilhas, né? Então, a gente tem trilhas voltadas para os mais diversos setores da economia, como também para os departamentos e também competências, né? Então, a gente tem trilhas aqui olhando para o setor de alimentos e bebidas, olhando para o departamento aí jurídico, por exemplo, ou também um programa de desenvolvimento de liderança, jovem aprendiz, estagiário, por aí vai, tem muitas e muitas opções e diferentes oportunidades também. E para quem é a primeira vez está acompanhando a gente aqui no nosso Lingotalks, essa é uma dos nossos esforços que a gente faz para conseguir conectar os profissionais do mercado com a nossa rede de parceiros, né? Então, a gente tem o objetivo aí de gerar esse momento de interação e troca entre todo mundo que está presente aqui. Então, a ideia é conseguir a gente conversar sobre temas e tendências que são importantes hoje em dia. Então, a gente fala muito sobre desenvolvimento profissional, sobre a importância dos idiomas aqui no mundo corporativo, RH, diversidade. Eu acabo puxando bastante para SG também, mas são muitos tópicos aqui que a gente fala. Que são importantes aí para você no seu dia a dia corporativo para conseguir estar sempre atualizado. E neste Lingo Talks de hoje, a gente está acompanhado de uma pessoa super especial que vai trazer um pouquinho da experiência que ele foi desenvolvendo aí ao longo do tempo, trazer algumas trocas também. Luiz, vou te apresentar rapidinho, depois peço para você se apresentar também, e aí eu deixo você falar. O Luiz, então, ele tem mais de 10 anos de experiência aí trabalhando em empresas globais de renome, então Disney, Salesforce, Michael Page, ActiveCampaign. E nos últimos 6 anos ele tem concentrado o seu trabalho no setor de tecnologia, consolidando então a sua expertise em empresas que são líderes nesse segmento, né? Assim como eu consegui já elencar algumas. Atualmente, então, como eu comentei no começo do nosso papo, hoje ele está morando na Colômbia e hoje ele é encarregado da expansão da HubSpot, uma das empresas aí mais respeitadas no mercado de CRM, e ele está olhando e cuidando de toda a parte de expansão para o mercado brasileiro, né? Então, Luiz, mais uma vez, muito obrigada pela participação. A gente está super animado para ter esse momento de troca com você. E eu acho super válido você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória para a gente já ir conhecendo um pouquinho mais de quem que é o Luiz. Legal, legal, Milagros, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, todo o pessoal da Lingo Pass. Bom, fazendo minha descrição também, eu sou homem, cabelo curto, estou usando uma camiseta preta com o logo da HubSpot. E, bom, minha apresentação, a Milagros já falou muito bem, né? Eu sou executivo de vendas já há mais de 10 anos, focando nos últimos anos em tecnologia. Agora, nesse último ano, assumindo uma posição aqui de executivo de vendas na HubSpot e sempre lidei com empresas americanas, por isso que eu acho que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho do mercado americano e adaptação do mercado americano no Brasil, né? Maravilha. E, Luiz, olhando o seu LinkedIn, eu tenho uma curiosidade. Como que um advogado foi parar aí no mundo comercial? Sabe que isso é engraçado, né? E muita gente pergunta, fala assim, nossa, onde foi que rachou, né? Da onde você deixou de ser advogado para virar vendedor? E na verdade foi muito progressivo isso, né? Dentro do direito eu comecei a ir para um lado de análise de contrato, uma parte mais comercial, mais consultiva, e daí até que um dia surgiu uma oportunidade na Michael Page, no meio da minha carreira, de ir para um lado de recrutamento. No começo era para ser para recrutar para advogados. A ideia era recrutar advogados e também temporários e terceiros, que tinha um viés muito forte jurídico, né? Que era análise, que era trazer para nossa folha, então eu tinha que explicar um pouco do direito para eles.
Só que na Michael Page, eu era 360, né? Eu tanto recrutava quanto tinha que fazer a parte comercial de trazer novos clientes. E daí foi lá que eu falei, esse negócio de trazer novos clientes, de fechar negócio, é muito mais a minha cara do que qualquer outra coisa. E daí foi para lá que comecei a trilhar esse caminho de vendas. Demais. E na verdade faz sentido, né? Essa sua trajetória. E eu também vi outra coisa que me chamou muita atenção, Luiz, que é que você é mentor do Instituto Semear, né? Então, como que foi assim o seu primeiro contato com o projeto de impacto? Assim, foi algo que às vezes alguma empresa te levou até ele? Ou como que foi como que começou? Bom, o Semear especificamente, né? Eu sempre fui muito ligado à ESG, eu sempre gostei de participar de iniciativas que as empresas tinham ou trazer outras coisas, mas o Semear em específico era uma parceria muito grande que eles tinham com a empresa que eu estava na época, que era a Salesforce, e a gente tinha um programa que chama Pontapé Vendedor, que é voltado para mentorar pessoas que querem começar uma carreira em vendas. Né? Então, jovens que estão em faculdade querendo começar uma carreira de vendas dentro de tecnologia. E daí eu fui mentor lá, e daí lá começou esse meu relacionamento com o pessoal do Semear, e daí eu continuei até hoje participando de projetos pontuais e da mentoria que o Semear faz, que eu acho muito legal. Eu acho o projeto do Semear uma coisa muito legal que eles fazem. Com certeza, muito legal, super interessante. Eu acho que essas empresas e organizações, né, que conseguem juntar o lado privado com o impacto são aquelas que conseguem ir muito além, né? Porque aí tem um potencial gigantesco mesmo. E é muito interessante ver como que as coisas, como que você conseguiu continuar sendo mentor, por mais que você já tenha saído da empresa, né? Isso demonstra realmente esse poder que tem, que esses programas têm, né? É. E, bom, então, escutando um pouquinho dessa trajetória, eu vi que você até me comentou, né, que você quase sempre trabalhou em empresas dessa nacionalidade, né, americanas, e eu Uhum. queria saber quais são os principais elementos, assim, da cultura de negócios americanas que você acredita que diferem das práticas brasileiras? Houve algum momento assim que você percebeu, putz, é melhor realmente a gente respeitar essas diferenças para a gente conseguir avançar mais rápido, enfim, avançar de uma forma mais duradoura também? Sim, é muito legal, né? Eu sempre que eu trabalhei em empresas americanas, foi olhando para o mercado brasileiro. Então, era sempre uma dualidade que eu tinha, né? De lidar com clientes brasileiros, mas com uma linha de reporte ou com uma linha de pensamento dos Estados Unidos. Então, assim, para mim, eu acho que uma característica que é muito do americano é a praticidade, né? Principalmente, eu vou acabar puxando muito para o lado de vendas e para o processo comercial, porque é onde eu tenho mais dia a dia. Mas falar com um americano num processo de vendas é muito mais preto no branco do que do brasileiro, né? Então, eu acho que o maior desafio de empresas americanas que estão começando a lidar com o Brasil é entender isso, né? É como chegar no meio termo entre o tropical e o americano de se fazer. O brasileiro é mais relacional, enquanto o americano entra numa reunião já com uma agenda pré-definida. Então, assim, eu tinha que adaptar os dois lados. Quando eu estava reportando para os americanos, eu tinha que ser eu tenho que ter uma agenda pré-definida, eu tenho que ter os assuntos que eu vou falar, eu tenho que estar muito organizado no que eu vou conversar, enquanto quando eu vou conversar com meu cliente brasileiro, eu tenho que ter um pouquinho de joguinho de cintura para saber se vai para um outro lado a conversa, estar preparado para diversos cenários. Então, acho que essa, para mim, eu acho que é a maior diferença que tem, e os dois têm qualidades e defeitos, né? Perfeito. Eu acho que nessa dualidade também existia o desafio do idioma, né? Hum. Então, como que foi isso para você? Como que você conseguiu realmente internalizar o outro idioma? Como você conseguiu realmente se sentir confortável e com confiança, assim, para liderar reuniões, tanto externas como também internas aí das empresas que você foi passando? Tá, no meu caso em específico, eu tenho um contato com o idioma inglês desde muito cedo, né? Eu fui alfabetizado praticamente junto nas duas línguas e eu tive várias vivências durante a minha vida, antes de profissional, de imersões em inglês, seja acampamento em inglês, fiz aula de inglês, fazia teatro em inglês, que acho que foi a maior coisa, eu até te comentei, foi essa vivência de teatro pedagógico em inglês que fez eu ter afluência, que eu acho que é isso. O principal ponto é ter fluência na língua para se sentir confortável. Então, para mim, foi um pouco mais fácil.
Mas os grandes desafios que eu tive foi adaptar essa minha linguagem de inglês. Eu sabia inglês, mas eu sabia o inglês do dia a dia. Eu sabia conversar em inglês, eu sabia pedir um hambúrguer, eu sabia conversar com meus amigos. Mas para o inglês profissional, existe um degrau a mais. E na vida também tem, né? Você, mesmo no português, né? Você sai do português do dia para o português do seu trabalho. Então, assim, foi muito tentar e estudar, ir atrás, ler livros, buscar, mas teve muito também do perguntar. Eu acho que essa é uma outra característica do americano que geralmente gosta muito. A gente aqui no Brasil é um pouco mais resguardado quanto a isso, que é perguntar. A curiosidade é uma coisa muito bem aceita. Então, não sabe, pergunta. Eu falo para meus amigos que trabalham comigo aqui hoje, que às vezes não tem um inglês tão bom, ficou em dúvida, ouviu um negócio, não conseguiu pegar por contexto, fala assim, você pode repetir? Me ajuda aqui, então, eu acho que isso é essa característica que me levou um pouquinho mais longe nessa questão. Que legal, muito interessante saber, ver como que o lado pessoal acaba ajudando muito o lado profissional também, né? Então, putz, fazer teatro e ainda em inglês é algo que deve ajudar bastante. Eu acho que, principalmente uma pessoa no comercial, né? Que precisa Sim. estar sempre aí conversando com as pessoas, precisa estar sempre aí tentando passar uma mensagem para alguém, né? Então, eu acho que esse lado pessoal, sem dúvida, deve ter te ajudado a chegar onde você está hoje. E fica até uma vontade minha também, né? Putz, vamos ver o que que dá para fazer, né? Às vezes um teatro, acho que é muito interessante também, algo assim. E aí também, Luiz, eu também queria entender, voltando um pouco para a pergunta que a gente fez antes, né? De transformando isso que você falou sobre as diferenças, né, em algo um pouquinho mais prático. Quais Uhum. estratégias você recomenda para as empresas brasileiras que desejam realmente entrar no mercado americano, né? O que que você já viu, que você acha que você tem alguns exemplos de que deram certo mesmo e hoje são empresas que já estão dentro do mercado com bastante sucesso. Tá. Existe uma coisa que eu tenho visto muito, que eu sempre vi muito, que a cultura americana, ela é muito baseada em isso, né? Estudando cultura americana, ela é muito baseada em costume, né? Se você for para o direito estadunidense, ele é inteiro baseado consuetudinário, né? Ele vem a base, então isso é uma coisa que é muito intrínseca deles, de costumes e jeitos de fazer as coisas. Então, trazendo isso para o comercial, para o dia a dia, você trabalhando em cima de casos de sucesso, mostrando, olha, eu tô te vendendo isso aqui, mas é porque deu certo na empresa XYZ que fez parecido com você. Conta muito mais do que um PowerPoint cheio de features e mostrando o que você pode fazer. Então eu sinto isso, que o americano, sempre que você vai estruturar alguma coisa para falar pro americano, você trazer casos de sucesso, você trazer para muito lugar. Por isso que os vídeos tutoriais, o YouTube de reviews e tal, é tão quente nos Estados Unidos, né? Porque eles estão acostumados a ter essa expert opinion, sabe? Então, de você mostrar o que deu certo. Eu acho que essa seria uma estratégia boa. Então, se você está focando em levar o seu produto para os Estados Unidos, você quer expandir para aquele mercado, uma das coisas fundamentais é você conseguir demonstrar bem onde e com quem o teu produto teve sucesso. Perfeito. E você acha que nesse processo aí de internacionalização, né, da sua empresa, é necessário que realmente a pessoa esteja lá no país, ou você acredita que é possível conseguir desenvolver relacionamentos e parcerias estando aí no Brasil, por exemplo, ainda? Olha, eu acho que não, tá? A resposta curta é não. Você pode, hoje em dia, principalmente dentro do mercado de tecnologia, que foi que eu sempre atuei, tudo é muito globalizado, né? Então, em quantas reuniões que eu não tive que estava uma pessoa, ontem mesmo estava uma reunião, tinha um parceiro na Colômbia, que eu estou na Colômbia, uma pessoa no Canadá, uma pessoa nos Estados Unidos. Então, assim, hoje, com as tecnologias de aproximação e de videochamadas, isso aproximou muito. O brasileiro ainda tem um pouco desse negócio de fazer o negócio, né, o tete a tete, o estar presente. Claro que estar presente é sempre bom, mas necessário? Não, definitivamente não é. Perfeito. E aí, é, trazendo um pouco, você tem algum tipo de case de sucesso ou experiência específica com alguma empresa que você acha que as estratégias que você mencionou em cima podem ser mencionadas aqui? Claro, claro. Bom, na verdade, todas as empresas de tecnologia que eu passei, desde a Salesforce, a HubSpot, também agora, a gente trabalha muito baseado nisso que eu falei, em cases de sucesso. Tanto que a gente tem Perfeito. pessoas sempre que olham para moldar isso e construir isso, trazer clientes. Então, assim, eu acho que isso é uma. Foi o que
impulsionou essas empresas, né? Talvez por elas terem vindo do mercado americano, já terem se como internacionalizados. Então, assim, pensar num caso específico, eu não tenho nenhum agora da HubSpot para trazer de específico, mas eu acho que é esse que é o geral. Se você entrar, inclusive, usando a HubSpot, né? Puxando um pouco a sardinha para onde eu estou hoje, se você entrar no nosso site, você vai ver que tem uma aba só de cases de sucesso, só de mostrando como que nossos clientes tiveram sucesso com a gente. Maravilha. E aí, Luiz, passando por todas as empresas que você passou hoje, quando a gente queria trazer um pouco o papo para a questão de treinamento, né? Então, treinamento Uhum. interno e até o apoio que essas empresas dão para você se preparar para o cargo, né? Para a posição que você vai ou está atuando, né? Uhum. Você chegou a ter alguma, sentir alguma diferença, né, de treinamento quando a gente olha, putz, empresas brasileiras talvez desenvolvam, tenham algum tipo de prioridade para desenvolver um tema específico, enquanto algumas outras empresas americanas olham para outros tipos de treinamento, outro tipo de tópico, né, para capacitação. Tá. Cara, sobre treinamento, isso eu acho muito legal. Esse é um outro lugar muito legal da cultura americana, né? A cultura do onboarding. Ela existe no Brasil também, empresas brasileiras têm a Muito cultura legal mesmo. onboarding, mas lá é muito forte. Em todas as empresas americanas que eu passei, tem um onboarding muito bem estruturado, seja ele online ou presencial, que muitas coisas mudaram depois da pandemia, né? Os onboardings acabaram ficando a grande maioria online, mas entra em detalhes, tem cursos, traz pessoas que já estão atuando. Então, a parte de treinamento numa empresa americana é muito mais forte do que numa empresa brasileira. Eu acabei me acostumando com isso, né? Tanto que eu tive poucas experiências em empresas que não fossem gringas, né? Que não fossem internacionais. Mas uma das coisas que me impressionou muito, me deu uma dificuldade foi, peraí, eu tô aqui no terceiro dia, eu já tô no dia a dia, eu não tive nenhum tipo de treinamento, me jogaram na fogueira, eu nem tive. Então, isso é uma característica, sim, da cultura americana, de ter o onboard, né? Ter o segurar na mão e trazer, vou te ensinar a fazer o que a gente faz. Total, eu acho que eu senti muito isso também, porque ao mesmo tempo que eles olham muito para a questão do onboarding, para você conseguir entrar na empresa, se situar, entender tudo, a questão também muitas vezes das metas, elas também são alinhadas, né? Então, às vezes você tem um período de ramping, né, para a pessoa realmente Uhum. começar a trabalhar, começar a entender, porque às vezes se você entra já na loucura, às vezes você não utiliza a melhor estratégia que você poderia estar utilizando, né? Então, eu acho isso muito interessante porque ele é um pensamento a longo prazo também, né? Tipo, vamos ensinar tudo para que a pessoa precisa saber nesse momento, para assim depois ela conseguir realmente colocar todos os aprendizados aí em prática, de uma forma mais estratégica, né? Mais a longo prazo mesmo. E é exatamente na parte de treinamento que daí entra um pouco da importância da fluência no inglês, né? Geralmente, esses treinamentos em empresas globais, né? Geralmente não, acho que quase que 100% dos casos, são treinamentos que são feitos globais, né? São feitos para todos os países que essa empresa está presente. E a única língua em comum geralmente é o inglês. Então, muitas vezes, diversas vezes eu vi amigos meus falando, mas eu estou participando de uma vaga na empresa XYZ e fala que precisa de inglês, mas eu não vou nunca usar o inglês. Mas, nossa, para treinamento interno, para dúvidas, para o geral, a empresa vai estar na base do inglês, né? Então, eu acho que por isso que o inglês é fundamental. Total, total. Por isso que é tão importante também a gente ter as empresas que são multinacionais, que são globais, é muito importante elas terem também uma estratégia internacional, mas é, tentarem direcionar a estratégia de uma forma um pouco mais local também, né, para entender. Então, Assim, isso a gente vê muito, enfim, puxando, você puxou um pouco para a HubSpot, vou puxar um pouco para a SG também, né? Então, hoje em dia a gente vê muito que as grandes empresas têm estratégias globais de ESG, de impacto social, mas a forma pela qual elas vão fazer isso em cada um dos países é diferente, porque você precisa realmente se atentar às diversidades, você precisa se atentar também ao contexto que existe em cada país, né? Às vezes um programa que funciona muito bem nos Estados Unidos pode não funcionar também no Brasil, mas eu acho que é aí que está a ideia, aí que está um negócio de você ter realmente profissionais capacitados para terem essa sensibilidade e falarem, ok, esse daqui é o desafio, né? Como que a gente agora parte para chegar, como que a gente caminha para chegar até o nosso objetivo final, né? sim. Não, e existem áreas específicas nas empresas. As empresas geralmente têm ou áreas ou profissionais de localization, né, que o pessoal chama, que é a localização, seja da ferramenta, no caso, quando você está falando de TI ou de tecnologia no geral, ou do produto em si. Então, e essa localização, ela envolve várias coisas, né? Uhum. Produto, marketing, estratégia.
Porque, Uhum, e eu acho que é aí que está o negócio, né? É, do diferencial de ser um profissional internacional. Porque, uhum. se eles quiserem só uma pessoa que fala inglês ou que sabe mexer com o mercado americano, eles vão contratar nos Estados Unidos, eles vão contratar um americano. Agora, o diferencial é você saber lidar com o mercado de lá, mas também saber lidar com o mercado daqui. Ou, no caso de Latam, saber lidar com o mercado espanhol, português, inglês. Então, cada língua e cada experiência cultural que você tem vira uma ferramentinha no seu cinto aí de uma empresa internacional. Com certeza, com certeza. E até falando um pouco mais sobre essa questão dos desafios, né, do agir local também, você já chegou a ter algum tipo de desafio cultural? Às vezes, até às vezes de feriado, né? Às vezes, o Brasil ele é conhecido como um país que tem bastante feriado, outros países não são tantos, principalmente aqui da América Latina, né? Tá do ladinho, mas são culturas completamente diferentes. Então, você já chegou a ter algum desafio nesse sentido? Sim, bom, uma das coisas que você falou de feriado é engraçado. Na verdade, é que a Colômbia tem até quase que o dobro de feriados do Brasil. E a Aí, gente ó. e eu trabalho um pouco no calendário brasileiro, um pouco no calendário colombiano, então tem um pouco disso hoje aqui. Mas eu acho que mais legal do que isso, trazer um desafio de. Eu tive numa outra empresa de um tempo atrás, que estava realmente vindo para o Brasil, e o desafio foi exatamente nisso, de eles olharem para o lugar brasileiro, contratarem profissionais brasileiros, querendo fazer uma estratégia específica para o Brasil, mas não ouviam o brasileiro. É, queriam replicar principalmente coisa de marketing que funcionava no país que eles vinham e não funcionava no Brasil. Então, é uma questão de via de mão dupla. Eu acho que é isso. Eu acho que o profissional que quer ser internacionalizado precisa aprender sobre o mercado, mas a empresa também tem que ter. Então, eu acho que foi isso. Para mim, o desafio foi exatamente esse. A gente tentando explicar, olha, não é assim que funciona no Brasil, não é assim que a banda toca, a gente tem algumas coisas que a gente tem que fazer um pouquinho diferente e que na época a empresa não ouvia. Então, assim, e acho que isso é muito legal, por exemplo, das empresas que eu tive, da HubSpot, da Salesforce, exatamente essas técnicas de localização. Você pode entrar, você vê o nosso LinkedIn da HubSpot, a gente tem posts localizados, até a gente tem um brand voice engraçado tenta ser do dia a dia. Você pode ver agora no Dia dos Namorados, a gente lançou um post com frases bem abrasileiradas. Então, é exatamente isso que a empresa tem que pensar também. Perfeito, porque querendo ou não, as empresas elas são construídas por pessoas, né? Então, se a pessoa que estiver atrás do time de marketing, por exemplo, se a pessoa que estiver atrás do time do comercial, por exemplo, também, não tiver realmente preparado, ela vai acabar sim, às vezes, interrompendo possíveis negócios, muitas vezes Claro. interrompendo o crescimento da empresa, né? Muitas vezes até tirando um pouco a credibilidade da empresa do mercado, né? Então, isso que você falou é muito interessante. O profissional que tem interesse em ser internacional, que precisa ou que gostaria de trabalhar de forma internacional, ele precisa, o trabalho dele não para só na parte de vou prospectar, né? Vou entender um pouco o mercado. Você precisa também entender um pouco da cultura, você precisa também entender um pouco do que está acontecendo no país, né? Principalmente, enfim, a América Latina é um país que você precisa estar sempre entendendo o que está acontecendo, qual que é o contexto político e econômico das empresas, né? Principalmente quando a gente trabalha em empresas que acabam cobrando em dólar, né? Então, dólar, às vezes, cobrando na Argentina, às vezes é uma questão diferente daqui do Brasil, né? Então, você precisa entender isso quando você está abordando o seu cliente ou o seu prospect ou cliente, né? Ou um parceiro também. Então, acho que essa visão, essa noção de que o profissional que quer ser um profissional internacional realmente precisa também ter um pouquinho a mais de curiosidade, né? Que é o que você falou, de Tá. perguntar, um pouquinho mais de vamos estudar, vamos entender o que está acontecendo, né? Você falou E, desculpa, Desculpa. pode falar. Você falou de curiosidade, para mim, acho que é o fundamental para o profissional, de qualquer área, tá? A área, claro que numa área de vendas ele acaba sendo muito mais presente, essa curiosidade, porque o nosso trabalho é fazer perguntas, mas acho que em qualquer área da vida, na verdade, a pessoa curiosa, a pessoa que faz mais pergunta e ouve mais, acaba sendo um pouco mais, saindo sempre um pouco melhor. E só para falar uma coisa que você falou que é legal, a gente fala muito usando jargões de empresa, né? A gente fala muito de B2C, B2C, B2B, né? Vender para empresas e vender para pessoas. Mas no final das contas, mesmo na venda B2B, tem um C ali no final, né? Você tá vendendo Total, perfeito.
Você está vendendo para uma pessoa ali que vai ter o seu histórico, vai ter as suas manias, vai ter o seu jeito de pensar. Então, é sempre bom pensar exatamente nisso aí. Maravilha. E hoje, Luiz, a gente vê que grande parte das empresas elas colocam, né, o idioma, seja inglês, seja espanhol, obviamente que o inglês ele é mais pedido, mas eles colocam essa questão do idioma como requisito, né? Uhum. Como que você enxerga essa questão de às vezes a empresa colocar isso como requisito, mas não utilizar realmente no dia a dia? Você acredita, né, que é necessário realmente para que todas as posições tenham essa questão de requisito do idioma ou não? Bom, eu acho que dos dois lados, né? Eu acho que vale para o recrutador colocar a mão na consciência e entender o quanto de inglês ou quanto de qualquer língua que precisa, e ser específico, porque como eu falei agora há pouco, né? Eu falei, ó, vagas que não precisam do inglês do dia a dia, mas precisa para o treinamento, o inglês é super importante. Mas tem um alinhamento, fala assim, tá, qual que é teu nível de inglês? Você consegue entender? Então, quando isso daí puxando um pouquinho lá atrás da minha carreira, quando eu era recrutador na Michael Page, sempre que vinha uma vaga que falava assim, eu preciso de inglês fluente, eu tentava entender primeiro com a pessoa, com a empresa, o que é o inglês fluente. E eu acho que isso é uma coisa pro candidato que está se candidatando a uma vaga de inglês e ele sabe o nível de inglês dele, perguntar para o RH, não machuca perguntar assim, olha, meu nível de inglês é assim, assim, assado. Para que eu vou usar o inglês lá no dia a dia? Eu vou precisar fazer apresentação, porque são coisas completamente diferentes. Vou precisar fazer uma apresentação para um board. Eu vou precisar vender em inglês, ou eu vou precisar do inglês para o meu treinamento interno e para entender a reunião. Porque um cara, se ele tem um inglês muito bom, uma gramática boa, ouve bem, mas tem um problema de até ser tímido de falar, ele pode ser para essa vaga que vai só precisar para o treinamento. Mas se for um cara que precisa aprender, apresentar, mostrar resultado, aí não, né? Eu acho que é isso que é importante. E vale para qualquer língua. A gente está falando inglês, mas vale para qualquer língua, né? Total, total. Eu acho que eu senti isso muito na pele quando antes eu sempre me colocava como inglês assim super avançado e tudo mais. E antes de eu entrar aqui no Lingopass, eu senti essa dor quando eu precisei começar a participar de alguns editais de educação, ou nos Estados Unidos, ou enfim, na Europa e por aí vai. Aí eu comecei a entender que existe um vocabulário de educação, e ainda mais educação pública que não é normalmente ensinado nas aulas que a gente acaba, nas escolas, enfim, que a gente está acostumado, né? Então, existe também a necessidade, de entender exatamente isso que você falou, qual que vai ser meu dia a dia, para entender se o vocabulário que eu tenho aqui hoje, ele é suficiente ou não, né? Porque às vezes é um vocabulário muito mais técnico e que realmente está tudo bem a pessoa não saber, porque ela nunca foi ensinada, né? Então, também entra essa questão das empresas darem o ambiente necessário e suficiente para que a pessoa possa se desenvolver. E isso é Exato. outra coisa que eu enxergo muito nessas empresas, né, americanas, enfim, multinacionais, que elas têm esses programas de desenvolvimento, não só elas têm, como elas têm metas relacionadas a desenvolvimento, capacitação, olhando para grupos específicos, né? Então, imagino que você, dentre essas empresas que você trabalhou, já acabou participando de algum projeto, algum programa de desenvolvimento, né? Não sei se de idiomas, mas também de outras competências, né? Às vezes de liderança, às vezes de comercial. Não, sim, eu acho que isso é uma coisa muito legal de empresa grande, né? É meio comum no mercado de tech, mas é um mega benefício, que é, por exemplo, o benefício de educação, né? Que é da empresa estar investindo em você, pagando um X por mês, ou dando desconto em línguas, em capacitação, mas esse é um lado. E o outro lado interno e puxando um pouco para o mercado americano, você falou uma coisa lá atrás que é a empresa americana, eu vejo isso, a empresa americana ela tende a investir muito em talento, em pegar uma pessoa que está às vezes um pouco mais crua e falar assim, eu sei que eu consigo eu sei que eu consigo melhorar ela e ter programas internos de treinamento para liderança, de treinamento então, assim. Já passei por isso e acho que muito do que eu tenho hoje como capacidade para ser mentor no semear, coisas que eu sei hoje foi por causa de coisas que eu aprendi na empresa. Porque eu não tive a educação formal, né? Eu fiz direito na faculdade. Então, tudo que eu sei de vendas, de marketing, de administração, eu aprendi trabalhando. E depois fazendo pós-graduação e tal, mas vem trabalhando, né? Mas é exatamente isso, né? Hoje.
Obviamente que quando a gente fala de MBA, pós-graduação, aí sim são cursos mais realmente direcionados, né, para o que você realmente vai trabalhar. Mas a educação que a gente tem antes, ela não é tão ela não é tão focada e direcionada realmente para o dia a dia, né, por enquanto. Então, é muito importante que a pessoa consiga ter dentro da empresa esse ambiente para conseguir se desenvolver, tanto de forma pessoal como profissional, né? E eu acho que algo que é muito interessante também é que para que você, por exemplo, tenha recebido, tenha feito parte de algum dos programas de desenvolvimento que você fez ao longo aí da sua carreira, provavelmente o seu gestor também fez parte de outro projeto, de outro programa, para ele também se desenvolver e conseguir te ajudar no desafio que você estava naquele momento, né? Então, a gente enxerga que, de novo, né, a necessidade do treinamento e do desenvolvimento, mas também com um olhar um pouquinho mais sensível, talvez, específico para entender quais são os desafios de cada área ou os desafios de cada setor, né? Porque eles são muito diferentes. Imagino que você, por mais que você tenha trabalhado enfim, nesses últimos 6 anos, né, olhando para a tecnologia, você olha para a tecnologia, mas você sempre estava pesquisando e prospectando diferentes mercados, né? Sim. Então, cada mercado tinha um desafio diferente que provavelmente te trazia aí nas reuniões e que você precisava entender, né? Como que às vezes uma coisa tinha sinergia com o que você estava tentando desenvolver, né? Não, com certeza, com certeza. E a gente tem uma tendência a pensar muito que o aprendizado é uma coisa finita. É uma coisa que quando você Hum, virou gerente, quando você virou diretor, você não precisa mais aprender. Agora o meu papel é ensinar, né? uhum, Agora eu sou o mentor, eu não sou mais o mentorado. E não existe nada mais errado do que isso, né? Trazendo um exemplo de carreira lá de trás, na Michael Page, eu acabava fazendo, por ser temporários terceiros, eu fazia entrevista não só de vagas de entrada, tinha, na minha carreira, já tive entrevistas com CFOs e com analistas. E eu saía, cada conversa que eu tinha, por mais que fosse uma pessoa mega gabaritada, uma pessoa super início de carreira, eu saía com alguma coisa que eu tinha aprendido. Então, eu acho que é muito importante, principalmente para líderes, lembrarem que eles estão aprendendo o tempo todo. E o aprendendo não é só com quem está acima deles, vão aprender com o rap novo. O estagiário que entrou na empresa pode me ensinar uma coisa diferente. Então, acho que é legal pensar nisso, que o caminho de aprendizado ele é eterno e contínuo. uhum. Perfeito, não é? O estagiário não é nem que ele pode, ele com certeza vai te ensinar alguma coisa, porque assim, a facilidade que o pessoal tem entrando, né, numa empresa e também a motivação, né, são coisas diferentes. Eu acho que isso é muito também gostoso de você ter um time tão diverso, né, porque se você tem histórias diferentes, você tem experiências diferentes, você tem formas de solucionar um problema diferente, né? Então, Uhum. isso também é algo interessante dos programas de desenvolvimento, que às vezes você acaba se juntando dentro de uma sala para fazer um programa com pessoas que você nunca falou dentro da empresa, ainda mais quando são empresas grandes, né? Sim. Então, isso também ajuda muito nessa questão de networking, nessa questão de desenvolvimento pessoal também. Você chegou a comentar, às vezes a pessoa é um pouco mais tímida, né? Poxa, então é importante, ela tá lá também não só para desenvolver o que o programa está desenvolvendo, mas também tá com desenvolvimento pessoal aí dentro Sim. dela que ela está tentando se organizar, né? Não, com Mas, certeza. Luísa, eu tô olhando aqui algumas perguntas que estão enviando para gente, e aí eu queria te fazer uma que é mais direcionada para o seu dia a dia aí na HubSpot, tá? Uhum. Tá. Então, a pergunta é: quais países você atualmente está em contato com a HubSpot? Então, tem essa primeira pergunta e depois como que você se comunica internamente com o time, né? Qual que é o idioma que você mais utiliza no dia a dia? Tá. Bom, eu aqui trabalho com clientes brasileiros, então a minha parte comercial é olhando para o Brasil, tá? Mas dentro da empresa, né, eu estou na Colômbia, então eu tenho colegas que falam espanhol. A gente usa muito aqui na HubSpot o inglês como língua em comum, né? Porque às vezes o inglês é meio que a primeira língua da empresa, né? Então, para treinamentos é inglês, o dia a dia é inglês, mas eu tô me desafiando, eu tô naquela, no papel de aprender espanhol melhor do que eu tenho. Então eu acabo usando um pouquinho de tudo, um pouquinho de espanhol, um pouquinho de inglês, e um pouquinho de português. Maravilha. E aí enviaram também outra pergunta que a gente já chegou a conversar um pouquinho antes, mas acho que talvez você pode reforçar um pouco, né? Qual que é a principal diferença que você enxerga entre uma empresa brasileira e uma empresa americana aí na sua percepção? O que é a primeira coisa que vem aí na sua cabeça?
Cara, eu Pode ser de sempre. cultura, pode ser assim, de forma de trabalho. Sim, eu acho que assim, existem várias, né? E lógico que eu acho que cada empresa é diferente para falar, empresa brasileira é assim, empresa americana é assim. Mas uma coisa que eu acho que é um denominador comum de empresas americanas que eu passei é a questão da praticidade. A questão do preto no branco, principalmente em reportar, em falar as coisas, ser menos. O brasileiro ele é meio, não, mas veja bem, isso aqui é assim porque o cliente fez isso aqui. O americano quer, quando que vai vir? Qual é o teu forecast? Quando vai ser resolvido? Como você vai resolver? Acabou. É mais rápido. Então eu acho que isso é o maior atrito que o profissional brasileiro, quando vai se reportar para alguém americano, eu acho que esse é o maior atrito. Aprender a ser um pouquinho mais prático, um pouco menos, eu perdi a palavra, mas um pouquinho menos prolixo. A palavra seria ser menos prolixo e mais prático. Perfeito. Acho que é um aprendizado de vamos se basear realmente em números, quais são os seus argumentos, né? Então, vamos centralizar todas as informações. Eu acho que essa questão, o que eu sinto também, até colocando um pouquinho da experiência, é que a necessidade de documentar também as questões, né? Então, poxa, a Uhum. gente fez uma reunião, vamos documentar então quais foram. Os avanços, quais são os próximos passos, para que todo mundo entenda realmente o papel, né, que eles têm naquele grupo, naquele programa, né? Então, são pequenas formas, eu acho que, de demonstrar ao profissionalismo, de demonstrar também a vontade para que aquele negócio, enfim, que aquela parceria funcione, que vão fazendo muita diferença, né, no dia a dia desse possível programa, né? Sim, eu vejo E que só para complementar, eu vejo que uhum, a reunião para o brasileiro, ela é um bate-papo, é uma troca de ideias. Então, ela é muito mais abrangente. Numa empresa, geralmente com um americano, uma reunião é cobrir pontos. Pontos pré-definidos que eu preparei e vamos fazer isso aqui. O brasileiro, no meio da reunião, mas eu lembrei disso aqui. Isso é uma coisa que é muito difícil para o americano. No meio de uma reunião que tem lá os bullet points, tem que seguir. No meio, eu lembrei disso aqui, vamos falar disso aqui também? Então, eu acho que esse é o principal diferença. perfeito, exato. A gente às vezes tem muita vontade de falar muita coisa, mas a gente não consegue ser objetivo em todos os pontos, né? Então isso acaba interrompendo, acaba atrapalhando o que a gente realmente precisaria estar falando, porque a gente está na ansiedade, né? Na vontade de compartilhar muita coisa. Então acho que esse realmente é um aprendizado, assim, da gente conseguir se organizar, né? Organizar o pensamento, organizar os tópicos que vão ser falados, né? Naquela reunião, e entender também o objetivo final, né? Então, hoje a gente está nessa reunião aqui porque a gente precisa que, sei lá, em dezembro a gente esteja com esse resultado, né? Então, vamos pensar qual que é o roadmap, né? Vamos pensar realmente qual que é o caminho para a gente chegar nesse objetivo final, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado mesmo que você comentou, Luiz. E Exatamente. aí, Luiz, eu sei que você deixou também, vai disponibilizar para a gente um link, né, para as pessoas que às vezes, enfim, podem ter alguma dúvida sobre a HubSpot, gostariam de conversar com você. E aí pode ser gente aqui do Brasil, pode ser gente também de outros países. Acho que você, Luiz, vai conseguir apoiar aí qualquer pessoa para com as dúvidas, né? E aí eu acho que a Renata, aqui, do nosso time de marketing, vai colocar Exato. é, no link aí, o link aí para vocês no chat. Maravilha. E antes da gente finalizar aqui, Luiz, eu acho que a gente sempre termina com uma pergunta mais de curiosidade mesmo, que se você tem algum tipo de indicação, sugestão de livro, filme, podcast, enfim, o que que você acha que faz sentido para as pessoas estarem por dentro, estudarem um pouquinho aí para o mundo corporativo. Tá, eu pensei em dois, tá? Um que é o que todo mundo, muita gente fala, mas eu acho ele muito interessante, é mais o autor do que o livro em si. Um autor que chama Malcolm Gladwell. O livro mais famoso dele, que todo mundo conhece, é o livro Outliers. Em português é Outliers, o verdadeiro segredo do sucesso. Perfeito. Que ele é super conhecido, mas tem outros livros muito bons dele. Um que, por exemplo, é Talking to Strangers, que tem muito, ele fala muito dessa questão de embates culturais, de línguas diferentes. Então, ele é muito legal. Ele tem a mesma estrutura do Outliers. Mais um outro que acho que o pessoal nem todo mundo conhece, mas que mudou a minha vida, é um livro que chama, em inglês, ele é Surrounded by Idiots. Em português é Cercado por Idiotas. O nome do autor aqui é Thomas Erickson.
eu esqueci de que país que ele é, mas ele é um cara, inclusive ele é super acessível no LinkedIn, ele comenta e fala no LinkedIn, mas é um livro sobre comportamento pessoal. Ele é o cara que criou o que a gente conhece como aquele, o DISC ou outros tipos de testes comportamentais. Ele separa todas as pessoas em quatro cores, né? E as personalidades em quatro cores, e sempre é uma junção dessas duas. E o livro fala quais são as quatro cores, o que são denominantes das quatro cores e como você lidar com as pessoas de diferentes cores, né? As diferentes personalidades. Isso abriu muito a minha cabeça para aprender a como falar com o outro, como me dirigir a uma outra pessoa, falando o que ela quer ouvir, mas também passando a mensagem que eu quero passar, né? Perfeito, muito legal esse último. Também, enfim, a Renata anotou aqui esses para mim, qualquer coisa eu te peço de novo, para não esquecer. Claro, claro. E com certeza eu acho que esses livros também devem ter te ajudado na questão pessoal, né? Enfim, você comentou com a gente também, antes da gente entrar, na verdade, na live, que você pedala, né? Que todo dia aí você faz. Eu acho que é pedala, né? Sim, É sim, isso, faço né? teatro, é isso. Então, triatlon, né? Nem só pedalar, gente, ele faz triatlon. Então, eu imagino que você tenha também alguns livros, né? Alguma questão nesse sentido também que te motive, né? A te ajudar aí no dia a dia, tá sempre motivado. Então, se você quiser também deixar no chat, depois que terminar aqui, alguma sugestão nesse sentido, porque eu sei que tem muita gente que tem essa dificuldade, né, às vezes, de equilibrar também o lado pessoal, o lado do esporte com o profissional, e eu acho que você também pode dar bastante dica aí, no paralelo aí para o pessoal nesse sentido. Não, com certeza. Bom, quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu gosto de fazer isso. Eu tenho pelo menos umas duas vezes por mês eu posto algum. Eu falo muita coisa de trabalho, eu falo muita coisa da HubSpot, né, claro, mas eu gosto de postar ou um livro, ou uma série, ou alguma coisa que eu tô vendo, que eu acho que é interessante. E sim, para mim, eu acho que tudo na vida, você falou um negócio de, coisa pro trabalho e pessoal, eu acho que tudo na vida que a gente faz vai respingar nos dois. Então, coisa que eu faço da minha vida pessoal vai respingar no meu trabalho, e coisa que eu faço no trabalho respinga na minha vida pessoal. Então, eu sempre penso dos dois jeitos. Perfeito, Luiz. Acho que a gente não poderia ter terminado esse papo de uma melhor forma com essa sua última frase. Então, queria mais uma vez te agradecer pelo seu tempo, por, enfim, ter disponibilidade aí para conversar com a gente, conversar com todo mundo que também está acompanhando. Acho que eu posso dizer em nome de todo aqui do Lingopass, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer e a gente vai estar aí com certeza muito próximos de você agora a partir de agora, né? Então, Tá? muito, muito obrigada. Imagina, obrigado a vocês pelo convite, obrigado pelo tempo. E estou super disponível no LinkedIn, ou no link aí que a Renata colocou. Se Uhum. quiserem falar comigo, só me avisar. Maravilha. Grande abraço, gente. Muito obrigada para todo mundo que está acompanhando aqui hoje, que enviou as perguntas. A gente continua aqui à disposição, tanto para ajudar aqui a gente do lado do Lingopass, como também da HubSpot. O Luiz está aqui para isso. Então, obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.